Sua mente de ponta a ponta. E é isso aí, a gente começa mais uma segunda-feira aqui no Parlamento de Ponta a Ponta com o nosso quadro Sua Mente de Ponta a Ponta com o psicólogo Wagner Costa. Ele já está aqui na linha comigo. Bom dia, Wagner. Bom dia! E aí, Wagner, como é que foi esse feriadão prolongado, né, pra você? O que você andou fazendo aí nesses dias de folga, né, do trabalho, podendo relaxar, curtir com a família também? Não tive muita folga, não, porque Olha, nós estamos no Setembro Amarelo e eu fiz muitas coisas por aqui, entrevistas, gravação de vídeos, publicações, participando ativamente dessa campanha. imagino, Wagner, o trabalho não para, né, em nenhum momento, como você falou aí, Setembro Amarelo, então a todo momento aí muito trabalho, levando, né, o conhecimento à população, então é muito bom, né, a gente falar sobre isso, buscar cada vez mais falar sobre esses assuntos que podem até então ser considerados tabus para muitas pessoas. Com certeza, e sempre a gente percebe a dificuldade que existe para se falar sobre esse tema. Eu mesmo ontem publiquei um vídeo no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais, respondendo a uma pergunta de uma pessoa que ela perguntava assim, mas como é que eu faço para conseguir um atendimento especializado na saúde mental? E isso é muito difícil no Brasil, porque quando nós falamos de saúde mental, o número de psiquiatras é muito reduzido e o número de psicólogos é muito reduzido. Então, nós temos dificuldade de acesso a esse tipo de tratamento. E Roraima é um estado que tem suas dificuldades. A gente tem muito menos psiquiatras do que deveria, muito menos psicólogo do que deveria, e esses profissionais não estão na rede pública. E as pessoas não têm condição financeira para bancar tudo particular. Exatamente, Wagner, você tocar nesse ponto aí de que as pessoas têm que procurar, né, quando elas necessitam, procuram esse atendimento particular, e o financeiro, ele pesa muito, porque você já marcar a consulta já é caro, você ter que arcar também com as possíveis medicações que você pode tomar ali já é caro também, então você manter um custo desse tratamento, às vezes é muito difícil para muitas pessoas que não têm todo esse aporte financeiro, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa fazer com que a população, os órgãos públicos se atentem mais a isso, porque é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública e isso tem conexão direta com o nosso tema de hoje, porque muita gente, por não ter acesso ao tratamento, começa a encontrar caminhos que aparentemente são fáceis para lidar com a sua ansiedade, para lidar com seus problemas, e aí começa a fazer uso de outras substâncias na tentativa de se sentir melhor. Inicialmente, realmente a pessoa vai se sentir melhor, sente-se relaxada, mas depois, a médio e longo prazo, isso se transforma num outro problema e se soma aos problemas iniciais. Exatamente, Wagner, como já foi falado aí por você, o nosso tema, né, é sobre o alcoolismo, né? Semana passada a gente teve a semana de combate ao alcoolismo, a Assembleia Legislativa de Roraima sempre fazendo uma campanha, né, levando esse conhecimento à população, e aí a gente vai tratar sobre isso e como o alcoolismo, né, o álcool, ele gera também esse transtorno de ansiedade. Olha só, chega sexta-feira, um feriadão prolongado aí que a gente passou, um happy hour, né, como se fala, com os amigos, seja amigos do trabalho, de faculdade, outras, da vida, né? Então a pessoa já pensa ali em beber, bebe uma, duas, vai estar embriagado ali, mas aí quando isso começa a se repetir, né? Não é só mais em feriado, não é só numa sexta-feira, mas agora é no meu dia a dia, porque eu preciso esquecer dos meus problemas,
preciso me sentir, né, livre dos meus pensamentos, das obrigações. E aí começa os primeiros sinais de que você pode estar tendo um problema com álcool e ele está tendo uma grande influência ali na sua saúde mental, né, Wagner? Isso, um grande problema, porque nós vivemos numa sociedade onde nós conseguimos, por exemplo, proibir as propagandas relacionadas a cigarro, mas não conseguimos tirar do nosso âmbito social a propaganda do álcool. Verdade. E o álcool é visto como uma substância recreativa, mas ela vem se tornando cada vez mais um problema de saúde mental. E isso, de saúde pública, desculpa. E isso tem a ver com a saúde mental, porque muita gente está usando o álcool como um mecanismo de relaxamento. Então a pessoa termina o dia agitada, preocupada e às vezes chateada, e ela usa as bebidas alcoólicas para relaxar. Porque inicialmente, quando você bebe álcool, realmente há um entorpecimento do cérebro e ele produz esse relaxamento, que é como se seu cérebro desligasse um pouco. Porém, o álcool produz dependência, produz tolerância, que são outros problemas que a pessoa termina com o passar do tempo, tendo que beber mais para obter o mesmo efeito. Exatamente, Wagner, como você falou aí, o álcool é socialmente aceito, né? A gente vê aí diversas propagandas, né? Seja na TV, no Instagram, em todas as redes sociais, sobre o álcool, tem uma cerveja nova, um negócio novo assim, e é socialmente aceito, mas não deixa de ser uma droga como qualquer outra. É isso que a gente precisa falar aqui, é uma droga também que vai te trazer riscos para quem consome aí dessa forma descontrolada. Claro que a gente não vai condenar a pessoa que, vou uma sexta-feira, um dia aqui, vou beber uma com meus amigos. Tudo bem, mas quando isso passa desse limite, quando você já não pode, não consegue ficar sem beber, ficar sem um álcool, aí você tem que subir esse alerta de que, opa, alguma coisa está acontecendo aqui, de como você falou aí, tô buscando um alívio dos meus problemas através do álcool. Sim, e esse problema cultural, ele se agrava porque no Brasil quase toda festa é regada a álcool. Só para você ter uma ideia, existem números que são absurdos. Eu vou dar um número aqui para o nosso ouvinte refletir. Mortes por abuso de álcool aumentaram 18,4% no período da pandemia. 18,4% é um número muito alto para você pensar. Nós sabemos que hoje, mundialmente, tem alguns números que eles nos assustam. Por exemplo, o número que nos assustam é pensar que 5,9% de todas as mortes no mundo são em decorrência do abuso de álcool. Ou seja, quase 6% das mortes é por uso excessivo do álcool. E aí, como você falou, Alana, ninguém vai condenar as pessoas que uma vez ou outra usam o álcool como recreativo. Porém, a Organização Mundial de Saúde, recentemente, fez uma nova recomendação dizendo, porque sempre existia aquela ideia, o máximo de álcool que você pode consumir por semana é tantas doses, tantos miligramas. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que o uso recomendado de álcool para o ser humano é 0. A recomendação é que ninguém beba álcool em situação nenhuma. É óbvio que nós não vamos mudar isso no Brasil de uma hora para outra, mas quem está nos ouvindo, quem pensa sobre a vida, deveria pensar qual a utilidade da bebida alcoólica na sua vida. As pessoas usam muito como diversão, mas será que eu preciso do álcool para me divertir? Claro que isso é um assunto polêmico, porque quem bebe vai sempre dizer assim, mas eu bebo e isso não me prejudica. A curto prazo, não, mas a longo prazo, sim. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. É aquela história eu como minha gordura no churrasco final de semana, isso não me faz mal.
A curto prazo, não. Mas como um hábito de vida, mais tarde você sofrerá as consequências dessa gordura que você vai ingerindo. Ela vira obesidade, ela vira gordura no fígado, ela entope tuas artérias. Então, é aquele problema que ele vai se instalando lentamente e que às vezes nós não percebemos. Exatamente, Wagner, como você falou aí, pode começar, né, nessa forma leve, mas se continuado dessa forma, vai te trazer consequências aí graves no futuro. E é sobre isso essa questão, né, que nem toda ingestão de álcool, né, nem toda essa ingestão de álcool vai te trazer esse problema aqui agora, mas se você continuar nesse ritmo, né, vamos dizer assim, vai te trazer consequências como qualquer outro uso de qualquer outra substância, né, no que me refiro a drogas, né, porque não pode deixar de que o álcool também é uma droga, só que ela é socialmente aceita. E agora a gente vai falar dessa relação que o álcool tem com a questão da ansiedade, porque o consumo, né, a ansiedade, ela pode ser muito aumentada com esse consumo de bebidas alcoólicas. Tem pessoas também que fazem usos, né, de medicamentos, seja medicamentos antidepressivos para ansiedades, e aí ingerem também essas bebidas alcoólicas, e isso tem um fator, né, que prejudica demais a saúde, né, Wagner? Sim, olha, primeiro que a ansiedade, hoje o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Ontem mesmo, né, talvez o nosso ouvinte tenha visto aí que o Fantástico, que é um programa muito assistido no Brasil, ontem à noite saiu uma entrevista do Wesley Safadão dizendo que suspendeu os shows porque está sofrendo com ansiedade. Então nós temos aí muitas pessoas famosas que você olha para a vida do Wesley Safadão, que é um cara que alegre, animado, sempre sorrindo, financeiramente bem sucedido, se vê obrigado a suspender sua agenda de show porque não está conseguindo lidar com a ansiedade. Então são coisas graves, a ansiedade ela é grave no nosso país. E as pessoas estão usando o álcool como remédio. O que acontece hoje? Se popularizou o happy hour, então muita gente termina o dia agitado, ansioso, não consegue dormir, e aí ele ingere um pouquinho de álcool, o álcool dá aquela sonolência, e a pessoa diz assim, não, eu tomo só para relaxar. Mas veja, não existe sono bom regado a álcool. Quando você bebe, você sente sono, esse sono, ele não é o sono que te faz dormir, sonhar e relaxar. Ele é um sono produzido pelo entorpecimento cerebral. E isso não é bom. Por isso que as pessoas bebem no outro dia, elas não acordam bem. Exatamente. Temos o que nós chamamos de ressaca, né? Sim, Wagner, exatamente. No outro dia, né, você tem aquele corpo extremamente cansado, dores de cabeça. Então, o álcool ele prejudica, né, a qualidade do sono, a qualidade de vida ali, porque apesar da pessoa, vamos dizer, bebe muito tempo ali, bebe, aí dorme por muito tempo, o corpo não está descansando. Né? O corpo ele não está fazendo aquele trabalho de descansar, porque você vai acordar cansado, você vai acordar ali com dor de cabeça, se sentindo nauseado, né? Com náuseas. Então, tem essa relação. Então, o álcool ele pode aliviar a tensão, desde que ele pode aliviar, né, essa tensão, pode afastar os medos, problemas, te deixar mais humorado ali naquele momento, perder a timidez, porque muitas pessoas usam o álcool com esse intuito, né? Vou beber aqui para eu me sentir, melhorar meu humor, para eu ficar mais feliz, para eu perder a timidez. Só que não é bem assim que você tem que procurar, né, Wagner? Não é por esse caminho que você tem que procurar melhorar. Sim, e Ananda, tem uma coisa que hoje algumas universidades estudam, mostrando que a depressão e a ansiedade ela é maior entre as pessoas que consomem o álcool. Então,
Isso é uma coisa assim muito interessante, porque as pessoas que são vítimas, né, do alcoolismo, ela, de uma forma geral, os transtornos mentais nelas são graves. E como a gente está no Setembro Amarelo, nós não podemos deixar de relacionar que muitas pessoas tiram a própria vida no momento de uso excessivo de álcool. Porque no momento que você está sob o efeito do álcool, o seu raciocínio não está funcionando direito. Então você perde muito da capacidade de fazer julgamentos, você perde muito da sua capacidade de elaborar um pensamento melhor. Então isso é grave. Eu tinha separado aqui uma informação que eu achei que seria interessante nós comentarmos aqui, é sobre a questão do número de mortes decorrentes do uso de álcool. Então você pega no mundo, como eu falei, são 5% de todas as mortes, mas no Brasil esse número também ele é um pouco alarmante. Recentemente foi publicado, né, que houve um aumento, esse aumento que eu comentei inicialmente de 18%, né, nas mortes, e se a gente comparar, por exemplo, 2017, nós tivemos 6.248 mortes que estão diretamente ligadas ao uso excessivo de álcool. E em 2020, esse número subiu para 7.612. Então, mais de 1.000 mortes, entendeu? De 6.200 para 7.600. E isso é um número que é alarmante, por quê? Porque muitos desses usuários estão abaixo dos 20 anos, são pessoas jovens. Isso é um problema social, porque essas pessoas elas vão destruindo o seu corpo ao longo da vida. Eu costumo dizer para as pessoas, Ananda, que até 30 anos o corpo aguenta tudo. Então, até 30 anos, as pessoas não percebem os efeitos do álcool, os efeitos da privação do sono, os efeitos dos abusos. Mas depois dos 30, o corpo começa a ter uma decadência, né? Porque você já entra numa fase que a vida é aquilo, você vive e você morre. Exatamente. E aí o que ocorre? A pessoa começa a sentir as consequências. Então você vai encontrar pessoas com 40 anos já com o corpo destruído. Por quê? Porque ela bebeu excessivamente quando jovem, mas quando jovem ela não percebia isso. E é esse o alerta que nós temos que fazer, principalmente para os pais que oferecem bebida para os filhos, achando que isso é maturidade. Maturidade é você beber o mais tarde possível na sua vida. Então, nós, responsáveis por crianças e adolescentes, não deveríamos trazer o álcool para as nossas festas achando que isso traz alegria. A alegria é gerada por emoções positivas e não por bebida alcoólica. Exatamente, Wagner, essa sua fala é tão importante porque cada vez mesmo mais a gente vê jovens, né, indo para o mundo do álcool e combinado também com as questões de cigarro, aqueles vape, entre outros, né, então essas combinações, né, acabam aí levando cada vez mais jovens para esse mundo tão triste, né, então são números aí preocupantes que você trouxe, alarmantes, para a gente ter mesmo esse olhar para os jovens, né, ter esse olhar de que você não precisa beber para se enturmar, você não precisa fumar para você, eu sou o descolado aqui, porque muitas pessoas acontece isso, né? Você quer se encaixar em uma roda de amigos, você quer se encaixar em determinado grupo, e aí você começa a fazer coisas, né? Entrar começa a beber, começa a fumar, talvez seja ali, começa nesse intuito de que, vou ser o diferente, vou ser descolado aqui junto com a galera, mas depois aquilo vai te trazer consequências, né, tristes para o seu futuro. Então, quando a gente traz essas informações aqui para o nosso ouvinte do Parlamento de Ponta a Ponta, para eles ficarem atentos, né? A gente está no Setembro Amarelo, falando do mês de valorização à vida, mês de prevenção ao suicídio, e ontem foi o Dia Nacional, né, de Prevenção ao Suicídio. Então, era um tabu, infelizmente, que já é um tabu que felizmente está sendo quebrado, né? Falar sobre prevenção
prevenção ao suicídio. Muitas pessoas se sentiam acuadas, não queriam falar sobre esse assunto, né? Mas aqui em Roraima, pelo menos, tem números, né, alarmantes aí em relação ao suicídio. Então, e jovens, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa quebrar cada vez mais esse tabu. Sim, e quando a gente faz essa relação entre o álcool e a saúde mental, é importante que as pessoas percebam que muita gente está mascarando a sua ansiedade com o uso de álcool. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou dizer uma coisa aqui que as pessoas pensem sobre ela. Às vezes eu recebo no consultório pessoas que dizem assim, olha, estava tudo bem e agora eu estou me sentindo ansiosa. Aí você pergunta assim, o que mudou na sua vida? Eu parei de beber. E aí há uma coisa muito estranha nisso, porque a pessoa diz assim, eu parei de beber e fiquei ansiosa. É exatamente isso. Por quê? Porque ela já era ansiosa e ela usava o álcool como um entorpecente, como algo que relaxava. Sim. Como ela tirou o álcool, a ansiedade apareceu. E primeiro vem aquela abstinência, né, Wagner? Exato. Aí o que eu quero dizer para as pessoas? Que a ansiedade, ela tem que ser tratada com terapia, com medicação, com abordagem para que a pessoa mude o estilo de vida. E o álcool é alguma coisa que mascara essa ansiedade. Tem muita gente cuidando da sua ansiedade ou não percebendo a ansiedade porque está bebendo em excesso. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que é muito comum. As pessoas costumam se desculpar dizendo assim, mas eu só bebo no final de semana. A minha pergunta para essa pessoa é, experimente passar 2 finais de semana sem beber. Porque o que ocorre? Tem gente que ele só bebe final de semana, mas ele bebe todo final de semana. Sim. Então, ele, sem perceber, ele tem um hábito. O hábito é tudo aquilo que eu faço repetidamente e causa prejuízo na minha vida. As pessoas podem ver essa fala. Eu gravei essa semana, né, exatamente para a campanha do álcool, um post que está no perfil da Assembleia, né, no Instagram, onde eu falo sobre isso, falando sobre o uso excessivo de álcool. Então, não é porque eu bebo só final de semana que eu não estou viciado. Se eu tenho a necessidade de beber todo final de semana, eu estou viciado. O vício é aquilo que eu faço repetidamente e que é prejudicial à minha saúde. Então, experimente ficar um mês todo, dizer assim, não, eu vou passar esse mês, eu não vou beber. Ou então eu só vou para a festa onde não tiver álcool. Eu conheço muita gente que a primeira pergunta que faz é, vai ter um encontro, tem bebida? Não tem, então eu não vou. Eu estou naquela idade que eu digo assim, vai ter um encontro, tem muita gente? Tem, então eu não vou. Eu quero um espaço mais tranquilo. Olha, Wagner, isso tem até relação a gente recebeu uma pergunta aqui do Sander Level, ele que é colaborador aqui da Rádio Assembleia, e ele fez uma pergunta assim para você. Bom dia, Nanda, poderia perguntar para o Wagner Costa se depois de 7 anos sem ingerir bebida alcoólica ainda há risco de voltar a beber, pois estou todo esse tempo sem beber e não sinto vontade. Então ele fez essa pergunta aqui para você, uma pergunta interessante, né? Então são 7 anos aí sem ingerir nenhuma bebida alcoólica. Veja, o fato de eu passar um tempo sem fazer uso, a pergunta dele é interessante. Há risco? Sempre haverá risco. Tanto haverá risco que é aquilo que eu falei, e as pessoas podem fazer uma pesquisa aí no Google que elas vão achar. A Organização Mundial de Saúde recomenda 0 grama de álcool. O brasileiro, Ananda, ele bebe 9,1 litro de álcool por ano. Isso é muita bebida alcoólica. Sim. Entendeu? É muito álcool que ele bebe. Então a gente pensa assim, 9 litros é isso, 9 litros em média. Então, quando ele faz essa pergunta, é assim, olha, eu parei de beber, eu corro o risco de voltar a beber? Sim. Olha, o Alcoólicos Anônimos, que é uma das instituições, né, um programa que ajuda as pessoas a deixarem de beber, eles são radicais nesse comportamento. Por quê? Porque eles são radicais no sentido de que você jamais deve ingerir o primeiro gole. Porque, às vezes, você está bem emocionalmente,
mas pode acontecer alguma coisa na tua vida que te desequilibre. E aí, quem já fez o uso do álcool sabe como é o entorpecimento. E às vezes a pessoa quer se desligar da vida. Há uma relação muito grande entre solidão e bebida alcoólica. Por isso que as mortes aumentaram na pandemia. Esse número que eu li ainda há pouco, que aumentou 1.000 mortes no ano no Brasil por excesso de álcool, é um número que ele está bem relacionado com a pandemia. São números recentes. A pessoa se sente só e aí ela tenta, como se diz no popular, né, afogar as mágoas, sabe? Ela tenta se desconectar do mundo. Então eu diria para ele, se você passou 7 anos, parabéns e, se possível, passe mais 7 e depois mais 7, porque essa pessoa que fez a pergunta tem noção clara de que não fez falta nenhuma para ele. Ele só economizou e só ganhou saúde. Então é disso que nós temos que falar. E às vezes nós até ficamos com medo de fazer essas falas, porque quem bebe se zanga. Mas é aquilo, nós estamos falando de estilo de vida e qualidade de vida a longo prazo. Não estamos falando só do presente momento. Então existe sim, e principalmente, Ananda, as pessoas que têm parentes, pessoas que tiveram vícios, porque hoje nós sabemos que a questão do vício também tem algumas relações com hereditariedade, tem relações com a estrutura de funcionamento do cérebro. Então, algumas pessoas são mais propensas ao vício do que outras. É isso, Wagner. Olha, obrigada, Sandra, também pela sua pergunta. Feliz, como o Wagner falou aí, feliz também por você ter passado aí 7 anos, né, sem ingerir, como a gente vem falando, é uma escolha diária, né? Na vida aí sempre vai ter momentos aí difíceis de lidar, momentos que são difíceis de você se manter ali. Muitas pessoas escolhem um caminho, vamos se dizer, fácil, que é voltar para o álcool, vamos se dizer assim, mas creio que para você são escolhas também diárias, de você estar escolhendo se manter firme, longe, né, do álcool e de todos os outros. E é isso, né? São uma escolha diária que você tem que fazer para você. E como ele até respondeu aqui você, Wagner, saúde é economia financeira. E com de certeza, fato. com certeza. E, Ananda, uma coisa importante de se falar, no passado nós chamávamos alcoólatra, era um termo muito pejorativo. Hoje, trata-se a dependência de álcool como um transtorno mental. Trata-se o vício do álcool como doença, exatamente para que as pessoas percebam que elas têm uma fragilidade e que isso não é falta de caráter, que isso não é falta de vergonha. Muita gente tenta vencer o álcool sozinha e não consegue. Por quê? Porque a pessoa acha que isso é força interior dela. Mas às vezes ela tem uma estrutura cerebral que é mais propensa ao vício, então ela precisa de ajuda profissional. Então eu diria para as pessoas, procure ajuda profissional, não tenha vergonha, como diz aí a campanha do Setembro Amarelo, sabe? Se precisar, peça ajuda, não se isole, porque a solidão mata e a gente precisa das relações com outras pessoas. Exatamente, Wagner, porque o silêncio ele é o grande problema nesse sentido, né? Porque amplia, né, esse estigma e a campanha do Setembro Amarelo é tão importante porque agora as pessoas elas não precisam ser psicólogos ou médicos, psiquiatras para reconhecerem que algo não está bem com as pessoas ao redor. Por isso que a gente tem que ter esse olhar atento, esse olhar de empatia às pessoas que estão no nosso redor, porque às vezes ela não pode não falar através de palavras, né? Mas ela pode estar ali dando sinais do que ela está passando, e aí esse olhar de empatia, de você olhar para o outro, reconhecer, ir lá perguntar ou tentar conversar, buscar conversar, faz a diferença total na vida da pessoa. É isso, né? A grande questão hoje, quando se fala de saúde mental, abuso do álcool e outras drogas, nós estamos falando exatamente dessa convivência do ser humano. Nós perdemos muito isso. Eu diria para as pessoas que é extremamente importante que elas busquem conversar,
que a frase que eu tenho repetido, né, falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Vamos falar sobre isso, vamos pedir ajuda, vamos oferecer ajuda para as pessoas que estão à nossa volta. E nesse Setembro Amarelo é uma boa oportunidade para as pessoas adquirirem mais informações, porque o conhecimento, ele sempre vai trazer novas reflexões para nós. Exatamente, Wagner. Olha, isso até me fez lembrar que semana passada eu entrevistei, né, sua amiga psicóloga Gabriele Almeida. Ela veio aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, ela que tem esse trabalho intensificado, né, mais com crianças e adolescentes, e ela relatou para mim que ela tem visto cada vez mais até as crianças e adolescentes buscando fazer terapia e falando sobre esses problemas, né, tipo, não é mais difícil ver isso. Agora, hoje em dia, as adolescentes, eles reconhecem, olha, eu preciso fazer terapia, olha, tia, não tô me sentindo assim, não tô me sentindo bem hoje, mas eu sei que a vida é assim, sabe? Então, aos poucos, a gente vai criando uma nova geração que está mais preocupada com a saúde mental, está falando mais dos seus problemas, porque a gente sabe que para antigamente, né, vamos dizer, os mais velhos, eles tinham esse tabu de falar sobre a saúde mental, de que não estava bem, que alguma coisa estava acontecendo. Mas hoje não, a gente está criando uma nova geração que estão falando dos problemas, estão falando o que está acontecendo com a sua saúde mental, e isso é fundamental, porque antigamente não era que isso não existia, as pessoas só não falavam, e hoje em dia falar sobre isso, a gente precisa falar, não só agora no Setembro Amarelo, claro que a gente intensifica cada vez mais nesse mês, mas durante todo o ano, todo o tempo, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre esses problemas. Sim, e Roraima, o estado de Roraima está de parabéns, porque tem muitas atividades, muita informação. A Rádio Assembleia oferece muita informação sobre saúde mental, a TV Assembleia. Isso é um trabalho que hoje, né, a Assembleia como instituição presta para a comunidade. Está sempre trazendo esse tema da saúde mental, os documentários, as entrevistas, né? Eu tenho acompanhado isso e vejo o quanto isso é importante. E é um trabalho que certamente nós não conseguimos medir o alcance, porque alguém nos escuta aqui na rádio, e em vários locais do estado, ou até fora do estado, porque hoje nós temos rádio na internet, tem outros acessos, nós às vezes não conseguimos mensurar onde é que essa informação chega e quantas pessoas se beneficiam da campanha do Setembro Amarelo. Exatamente, Wagner. Por isso aqui que a rádio, a Assembleia Legislativa, né, tem todo esse trabalho, levando todas essas informações para a população, seja aqui através da rádio, da TV, das redes sociais do Poder Legislativo, não fica de fora também. É um conjunto, né, que essa informação ela vai chegar. De alguma forma, a população ela vai chegar. É isso que importa, que as pessoas saibam mais sobre isso, fiquem mais atentas e busquem também se conscientizar um pouquinho mais, porque a gente precisa levar esse conhecimento, a gente precisa que mais pessoas saibam sobre isso, que mais pessoas tenham essa empatia, né, com o outro, e aí a gente vai ter uma população aí mais saudável, porque a saúde mental, ela entrou, depois da pandemia, né, ela entrou aí como, a gente precisa cuidar mentalmente. A gente teve um vírus aí que levou milhares e milhares de pessoas embora, mas as que ficaram também tiveram tantos problemas em relação à mente, né, a saúde mental, a gente está falando cada vez mais sobre como você precisa cuidar da sua saúde mental, porque se você não está saudável mentalmente, o seu corpo também vai adoecer. Então é um conjunto ali, uma máquina que precisa estar bem alinhadinha para tudo funcionar. Com certeza, e isso é um processo, né? Nós lembramos que há anos atrás Roraima estava sempre em primeiro lugar no número de suicídios
Sim. Depois nós passamos para segundo lugar, passamos um tempo ali, era Roraima e Rio Grande do Sul, os estados com maior número de suicídio por habitante. O último relatório do Ministério da Saúde colocou Roraima em 7º lugar, então isso significa que nós estamos melhorando. Bom é quando nós não tivermos mais nesse mapa, sabe? Porque, como se diz, é um mapa da morte. Então, você perceber que o seu estado é o primeiro lugar em número de suicídios por habitante no país é preocupante. E eu vejo que há um envolvimento de instituições, de pessoas, de instituições de ensino, professores, pais, muita gente envolvida nessa campanha. E esse envolvimento, ele é proteção para todos nós, porque quanto mais conhecermos, quanto mais criarmos laços com outras pessoas, mais teremos apoio para vivenciarmos os momentos difíceis. É verdade, Wagner, exatamente. Olha só, foi muito bom o Sua Mente de Ponta a Ponta de hoje, falando sobre esse tema tão importante, né? Levando toda segunda-feira a gente fala de temas aqui importantes para a população. E olha aí, a Rádio Assembleia, né, fazendo o seu papel, levando esse quadro aqui que é toda semana, trazendo algum assunto novo que a população ainda não pode estar sabendo, mas aqui através da rádio, seja aqui pelo lá que você está em casa, no trabalho, através, né, da Rádio Net, que você também pode acompanhar a Rádio Assembleia. Você fica sabendo sobre todos esses assuntos aqui com o psicólogo Wagner Costa e eu aqui, Ananda Salles, à frente do Parlamento de Ponta a Ponta, toda semana trazendo essas informações. E eu agradeço sempre você, Wagner, por estar aqui com o nosso ouvinte, sempre tirando as dúvidas, todas essas campanhas que a Rádio Assembleia faz, você está sempre à frente, então é importante a gente sempre levar essa informação. Obrigado, né? E dizer mesmo para a população que o quão importante é esse envolvimento e sempre aproveitarmos os momentos onde nós possamos adquirir mais informação para nos proteger e proteger nossos amigos e familiares. Bom dia a todos e um bom trabalho aí, boa semana para todos nós. E é isso aí, agora 9h40, nós vamos para aquele intervalo musical, mas no próximo bloco a gente está de volta com mais informações.